mais alguém, e deixa eu explicar o que aconteceu. Tipo, por algum motivo estava na minha cabeça que os laboratórios seriam nas quintas, né? Mas vai ter esse feriado. E bagunçou tudo. E eu esqueci que os laboratórios foram para terça. Então, eu fiz uma aula inicial de Fourier. Mas o mundo não vai se acabar. Tipo, dá para a gente fazer de uma forma que bem. Tanto os alunos quanto vocês, tanto quem não está aqui quanto vocês, peguem o assunto. Ok? Vai ser uma aula mais simples. E eu não sei o que eu falei. Eu vou pensar aqui direitinho o que fazer, mas eu me confundi. Eu peço desculpa. Continuando na aula passada, só falando aqui rapidinho do que eu mudei os slides. Eu corrigi os slides e coloquei eles para não tocar música. Então agora vocês podem clicar aqui que eles vão tocar uma musiquinha. E como eu não fiz meio que o laboratório de hoje, vai ajudar um pouco, assim, todo mundo, mas não vai ser o assunto grosso de Fourier. Então, acho que vai dar certo. Realmente, uma confusão minha. Porque a aula de hoje eu vou só falar os conceitos básicos que vocês precisam para entender a transformada de Fourier. Né? Até fazer. Então, deixa eu passar por essa aula, que a aula já está pronta, né? Vou ter um laboratório para passar hoje, né? Para vocês. E quem não está aqui, eu posso ver se eu passo de novo, ou se eu mostro o vídeo, e eu converso com os alunos que faltaram. Vocês estão vendo os slides, né? Sim ou não? Sim. Então, quando eu comecei a fazer o assunto de Fourier, que foi basicamente esses últimos dias, né? Eu acho que por isso que eu nem reparei no laboratório e tal, confundi as coisas, eu comecei a perceber que isso não cabe em uma aula, não. Então, isso não tem como eu dar esse assunto em uma aula, principalmente uma aula de L. Como esse assunto é importante, então eu vou manter a aula teórica na quinta, continuando com o Fourier. E eu posso lançar os dois lábios, em todos os casos, no fim de semana, entende? E colocar uma data para depois do feriado, depois da pausa de Natal. Então, vamos pegar hoje um pouco, que vai cobrir menos da primeira metade, está até errado aqui esse slide, né? Então essa aula de hoje vai cobrir até menos da primeira metade do capítulo 2 do livro do Miller, entende? Do Meyer Miller, ou Müller, né? Que é alemão nome dele. Porque é muita coisa, gente. Assim, esse é um dos maiores capítulos do livro. O professor, autor do livro, dá isso em uma aula, mas, sendo bem sincero, eu não consegui ver como passar isso em uma aula, não, ainda mais que as aulas já estão passando de uma hora, o limite seria uma hora, não é? E aqui já tem mais 70 slides. Então, eu vou começar com a base que vocês precisam para entender a transformada de Fourier. E depois dessa base, na aula que vem, eu entro na transformada mesmo. E depois eu lanço os notebooks. No fim de semana, eu marco uma hora com vocês para cobrir o vídeo dos dois notebooks. A próxima aula, então, vai ser teórica. Então, agora eu entendi que eu estava na cabeça que eu preciso de outra aula teórica. Então, na aula passada, a gente meio que começou a ver, né? Assim, já faz umas 2 aulas isso, a gente meio que cobre a noção da forma de onda, né? E meio que mostra esse espectrograma, você meio que define muito bem o que é um espectrograma, né? Tipo, e a gente viu que terminou a aula passada aqui, e a gente precisa de um mundo de conceitos para chegar nessa figurinha bonita que está aqui embaixo. Entendeu? E antes desses conceitos, a gente tem que também entender o que é um sinal discreto, o que é um sinal analógico ou real, como a gente representa sinais reais, o que é a transformada de Fourier, e tudo isso vamos ir construindo junto para um assunto único, que é chegar nessa figurinha aqui,
que é o espectrograma, que é muito importante para a análise de música. Como eu disse com você, né, assim, se você analisa música como rede neural hoje em dia, vai basicamente usar esse espectrograma. E, bom, então vamos em partes. Como a gente viu desde a primeira aula de motivação, uma forma de onda nada mais é do que um vetor no computador, meio que entrando no mundo da representação da música no computador, né? Onde esse vetor, vamos falar assim, o valor dele, o absoluto do valor dele, vai ser de acordo com o eixo Y da onda. Isso é capturado por um aparelho que vai pegar o som e vai samplear ele para um sinal digital, que o computador entenda em tempo discreto. Essa noção do sinal em tempo discreto ela é importante, porque a gente vai falar aqui na aula, inicialmente, da transformada de Fourier contínua. A gente não vai ter necessariamente como fazer no computador. E vai ter, assim, não vai ter como rolar nesse vetorzinho aqui, né? Para chegar na discreta, entende? E para depois conseguir gerar o espectrograma. Então, eu deixei essa parte mais discreta para a próxima aula, inclusive como você sai do mundo contínuo discreto. Não é muito difícil, não, sendo sincero, só você não que mensurar a função em intervalos fixos de tempo, isso é a amostragem do som, mas são alguns slides que ficam para a próxima aula. Então, a aula de hoje vai começar com sinais contínuos, né? E por efeitos da aula, a gente vai pensar no sinal como nada mais do que uma função matemática. Então, aqui eu realmente dei vários passos para trás, o livro já pega mais pesado, então eu pulei para outro livro, que eu posso até mostrar para vocês. Tipo, esse outro livro aqui, eu não sei se vocês conseguem achar online, eu nunca procurei, mas eu pedi umas cópias digitais, talvez eu receba, né? É um livro basicamente só de matemática e música, é um Music Matrix, recomendo ele muito. Vou colocar o link também no Moodle, pelo menos para a página dele, né? Que ele meio que vai mais básico, ele vai meio que mais pé no chão do que o livro do Miller, né? Então, começando com a definição de uma função, para a gente pegar bem simples mesmo, né? Um sinal contínuo nada mais é do que a função no tempo t, entendeu? E essa função vai mapear um número real para outro número real. O número real de entrada vai ser o tempo, então a função do tempo t, onde t, que é a nossa entrada, vai ser um número real, e a saída da função também vai ser um número real. Nada de muito complicado aqui, tá? Então, para a gente, sinais, a forma de onda é essa função. Agora, eu não conheço uma única função que dá essa cara aqui, não. Tipo assim, eu não consigo pegar uma função matemática da minha cabeça agora e desenhar esse sinal aqui, não. Como é que eu faço isso? Né? Aí a transformada de Fourier vai ser interessante. Porque ela vai mostrar que toda função ou todo sinal pode ser composto de sinais mais simples. Né? Vai ser uma soma ponderada de sinais mais simples. Isso já é um pouco intuitivo, né? Assim, qualquer função que você me der, se eu pegar várias outras mais simples e somar ela com peso, alguns pesos vão ser zero, né? Tipo, eu chego na minha função original. A transformada nada mais é do que isso. O meu sinal também, ele pode mapear o tempo para um número complexo. Entendeu? Aqui seria uma definição mais abrangente. Porque números complexos vão ser uma boa parte do assunto por enquanto. E número complexo é uma coisa chata de entender. Assim, até hoje eu tenho dificuldade com números complexos. Eu, assim, eu não conheço ninguém que fala assim, eu realmente consigo pegar o conceito. Mas os nossos sinais, eles vão existir ou ter imagens no mundo complexo também. Mas para o mundo real vai ser o suficiente por enquanto. E quais são algumas funções simples, né? Tipo assim, então aqui está uma função que eu consigo facilmente plotar no computador ou plotar com um notebookzinho, tipo NumPy, né? Tipo, eu consigo pegar uma função f de t, onde a minha f de t nada mais vai ser do que o seno, mensurado no tempo, e aqui eu tenho a cara do seno, né? Onde o meu seno vai ter como entrada, por exemplo, algum valor que vai modificar a sua frequência,
se for um ciclo a cada segundo, ou a cada tempo, ou se for um ciclo a cada, ou 2 ciclos, 3 ciclos por segundo, né? Mas tudo isso são funções sempre. E a gente também já viu que essa noção de quantos ciclos por tempo ocorre, né? Ou qual é a minha frequência aqui da função. Isso aqui não vai estar em Hertz, não, porque o NumPy recebe radiano por padrão. Então, não vai dar 2 aqui, não. Mas a quantidade de ciclos que tem no tempo aqui, né? Se eu pegar aqui 10, tem mais ou menos 2 ciclos em 10 segundos, vai ser a minha frequência. Né? Meio que dá para a gente uma noção do que é sinal e produz um som. Como a gente viu na aula passada, os sons que estão em frequência 2 vezes distância um do outro têm o mesmo tom. Entende? Tipo assim, vai ser um dó numa oitava, na quarta oitava, ou vai ser um lá na quarta oitava, ou vai ser um dó na quinta oitava. Então faz meio que mudar um pouco onde a gente está nessa nota mais aguda ou mais grave. Uma coisa bacana de sinais, e não é muito difícil ver isso não, né? Assim, dá para rodar um códigozinho aqui rápido até, só para quem gosta de ver mais código, né? Tipo, mas uma coisa simples de sinais é que a gente consegue somar eles, né? Tipo assim, então se aqui eu tenho o meu sinal tempo, eu chamei meu f, a minha função é como nada mais do que um lambda t, que é o numpy.sem tempo. Então aqui eu tenho o meu f, né? Eu tenho o meu sinal. Aqui eu vou ter f vezes 2, plotado em Python, entre 0 e 10, 200 pontos. O resto é só figura do plot mesmo. Então, nada impede que eu some essas funções. Aqui eu tenho f com 3, né, com uma frequência um pouco maior, cada vez mais ciclos no instante do tempo. Como eu tenho o mesmo eixo x ou o mesmo domínio, né, nada impede que eu some essas funções, ainda mais que eu some ela com peso diferente. Né? Então, aqui eu tenho a soma de f mais f2t mais f3t. Entende? Cada um desses centros. E você vê que minha função começa a ficar cada vez mais complicada. Então, tipo assim, isso aqui já não parece um seno. Tá? Aqui já parece uma coisa que não dá para dizer de cara que é a soma de 3 senos, onde eu estou meio que aumentando o sinal, aumentando a frequência em uma unidade por vez. Né? E eu posso colocar peso, né? Em cada uma dessas aqui, mudando um pouco essa função. Obviamente, se eu coloco um peso muito grande em uma delas, ela vai dominar. Entendeu? E você vai meio que perder as outras. Então, sinais são coisas que eu combino. Tá claro, gente? O exemplo? Tranquilo? Sim, não? Tá, então, ok. Então, sinais são coisas que eu combino de forma muito fácil. Entendeu? Tipo, basta eu somar. A definição da soma vai ser basicamente some a função f mais a função g no tempo todo. Se as duas funções têm o mesmo domínio, a coisa vai dar certo, vai ser f mais g. Aqui eu somei 3. Entendeu? E você vê que é um sinal muito parecido com o que eu mostrei na aula, vou ter que replicar um pouco essa figura aqui mesmo. E você vê aqui também que a amplitude, que é o eixo y, né? Eu não gosto do meu, porque não bota rótulos, mas a amplitude aqui, que é o eixo y, de cada figura dessa é um pouco diferente. Porque eu posso também multiplicar o meu sinal por um constante, ou escalar o meu sinal por um constante, como está aqui, para gerar sinais mais complexos, ou mais complicados. A transformada de Fourier, gente, que vai ser o assunto das próximas dessa aula e da próxima, tipo, nada mais é do que uma soma de sinais. Entendeu? Só que você vai somar infinitos sinais com uma integral em infinitas frequências com outro integral. Entendeu? Tipo, e essa noção de somar, assim, cada frequência é um sinal, né? Tipo assim, infinitas frequências com uma integral, desculpa. E essa noção de somar infinitas frequências, a outra integral é qualquer essa noção de somar infinitas frequências, meio que já dá talvez uma noção intuitiva de como isso vai representar qualquer coisa que eu queira. Uma intuição, embora não tenha nenhuma prova nem matemática aqui não. Valéria falou o quê no chat? Então, o nosso ponto de partida
é esse, né? A gente quer pegar uma nota, tipo esse dó na quarta oitava, né? Agora eu consigo colocar para tocar no grupo. O C4, né? Que é o C é dó, né? Assim, C é dó, D é ré, por aí vai. Então, esse dó na quarta oitava, né? E a gente viu na aula passada que eu consigo pegar a frequência dessa nota, ou pelo menos a frequência de uma forma mais pura, né? Tipo, aqui eu tenho a nota na partitura, a gente viu na aula passada, e a frequência, se eu pegasse a nota pura, seria 261. Agora, quando eu toco um instrumento e a figura do Miller aqui é um piano, entendeu? O piano não vai conseguir gerar essa frequência pura, não. Entendeu? Tipo assim, ele não vai gerar uma onda de 261 Hz de forma limpa, linda, não. Então, tipo assim, não vai ter esse som, não. Essa onda você tocar 261 Hz. Né? Mas se eu olho qual é a presença de diferentes frequências nesse um toque, entendeu? Algumas delas vão ressaltar com pesos ou com importâncias maiores. Entendeu? Você vê que eu tenho aqui de 0 a 1000, ou se eu pego alguma escala de audição, além do 1000, a gente não vai falar um pouco de perceber muita coisa. Então, se eu pego aqui essa escala, entendeu? Você vê que mais ou menos em 250, ou em 261 mesmo, assim, aqui seria 300, voltar um pouco para trás seria o meu 261, eu tenho a maior magnitude, ou eu tenho a maior presença de sinal, entendeu? Que seria aqui a minha figura C. Entendeu? Então, aqui eu tenho a onda de 261 Hz, dei um zoom de 1 segundo a 1,01 segundo, aqui nessa minha onda de 261 Hz, e você vê que ela casa muito bem com o sinal, mas ela não casa de forma perfeita, né? Tipo, em alguns momentos eu vou errar. Algumas ondas, tipo a onda de mais ou menos 400 Hz, não vai ter um encaixe muito bom com o meu sinal, não. Entendeu? Na verdade, parece que tem momentos que encaixa muito bem, dando um ponto para cima, e depois encaixa muito mal, dando um ponto para baixo. Entendeu? Se eu mensuro o produto dessas duas coisas, aqui eu vou somar um fator X, aqui eu vou reduzir um fator X. Então, esse produto das duas ondas, entendeu? Porque o sinal é inverso, aqui o sinal é inverso. Aqui o sinal está igual, aqui o sinal está invertido, mais ou menos na mesma escala, um para cima e um para baixo. Né? Então, esse produto das duas ondas, que captura uma similaridade, que vai ter a ver com essa magnitude aqui, entendeu? Meio que mostra o quão próximo um sinal está do outro. Esse sinal aqui está muito próximo, porque o produto vai meio que ser positivo sempre, né? Tipo assim, em poucos momentos eu vou ter negativo. E esse aqui também vai ser um sinal muito bom. Eu poderia pegar a diferença também dos dois. Tem no produto a diferença. Assim, para a matéria vai ser o produto, mas a diferença seria um conceito interessante. Mas a gente vê quais frequências são as que estão mais perto aqui. Se você quisesse fazer o seu algoritmo de Fourier força bruta, assim, eu vou fazer uma coisa ultra força bruta, entendeu? Eu vou pegar todas as frequências de 0 a 1000, discretizar em alguma granularidade, tomar 0,1 ou 0,01, vou pegar um monte de frequência de 0 a 1000, e vou ver quais são as mais próximas do sinal, ou com uma diferença, ou com um produto. Meio que mostrando a presença daquela frequência no sinal. Normalmente, tudo isso vai dar intuição. Qual é a intuição de Fourier? É esse toque aqui, esse dó na quarta oitava, nada mais é do que uma soma de sênios. Tá claro? Alguma dúvida? Vamos em frente. Então, você observa que a magnitude do 261, desculpa, 261, ela é mais alta. Entendeu? E a magnitude aqui, ela vai ser relacionada, ela vai estar
relacionado com dois fatores que a gente vai meio que quebrar nessa aula e na prova. Entende? Um é com a amplitude. Você vê que não é um pouco ao acaso isso aqui está perto do 0,45, que é meio que a amplitude da onda, né? Mas isso também vai estar relacionado, pegar aqui um que não está, né? Que é de 400 Hz, com a similaridade da onda. Aqui eu tenho uma onda que está mais ou menos na mesma amplitude, mas não é tão similar. Entendeu? Então, uma combinação de similaridade com amplitude vai meio que me dar qual é essa presença aqui. Né? Você vê que a linha vermelha aqui está um pouquinho menor, está meio que no 0,3 alguma coisa, seria aqui o 0,3. Seria esse sinal mais para, sei lá, 520, deve ser aqui a duplicação mesmo, né? Porque quando você duplica, você tem a mesma nota. Aqui ele está duplicando mesmo a coisa. Entende? Tipo, então, como é que a gente chega nessa magnitude e como é que a gente descobre quais são os building blocks, né, os pontos de partida desse meu sinal? Então, eu vou começar a pensar em formas chamadas sinusoides ou senoides, tanto faz, com acento ou sem acento, tanto faz, o acordo da gramática mudou isso, mas são basicamente diferentes formas de representar ondas. Embora se chame sinusoide, tanto seno quanto cosseno pode ser usado para representar essas ondas. Né? A gente vai focar na aula de hoje no cosseno, mas eu poderia usar o seno. E a nossa função vai ter essa cara. Aqui eu estou com seno e cosseno. Então, eu tenho seno e cosseno. Eu vou ter uma amplitude, onde a minha amplitude, como vocês... Alguma dúvida? Alguém acha que vai chamar, né? A minha amplitude aqui nada mais é do que uma forma de multiplicar o eixo y. Aqui eu multipliquei por 10. E eu aumentei a amplitude para ser 10 vezes o meu sinal, né? Multiplicar aqui por 10. Eu posso multiplicar por 0,5 e reduzir a amplitude ou importância desse meu sinal no fim da brincadeira, né? Aqui na onda final. Então, isso aqui vai ser a minha amplitude. A forma de onda vem pelo seno ou pelo cosseno. Eu vou ter também um conceito de fase, onde o que é a fase? Né? A fase nada mais é do que uma forma de você deslocar essa onda para frente ou para trás. Porque a onda perfeita, a onda que começa no 1, vai descendo, subindo, só começa em 1, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. Talvez não esteja alinhado com o meu instrumento, não. Então, talvez eu tenha que deslocar ela de um lado para o outro, para alinhar com o meu instrumento. E eu perdi o resto aqui. Entendeu? E eu vou ter uma figura com o resto aqui, né? E faltou a frequência. Tá, e o nosso problema aqui, o objetivo, nas próximas aulas, como eu falei, né? Já falei por milhões, é definir a importância de cada sinal. Desculpa que eu... Desculpa que eu me perdi aqui. Peraí. Eu vou ter ensinar a fase, vou ter... Não falei da fase. Né? Então, aqui eu vou ter a fase também. Por exemplo, se eu pego esse sinal e somo mais 1000, você vê que o eixo T aqui está de 0 a 10, né? Eu vou só deslocar em nada o meu tempo. Eu deveria ter deslocado um pouquinho. Não sei por que não. Vou deixar quieto, então. Já volto nesses exemplos com mais cuidado. Esse vídeo está um pouco de volta. Então, o assunto da aula vai ser basicamente definir a importância de cada seno desse na minha brincadeira. E a aula de hoje, em particular, então, tipo assim, hoje mesmo, a gente nem vai entrar nessa parte de definir a importância, não. A gente vai entender nada mais do que o que é um número complexo. E como um número complexo, vai servir para a gente representar essa forma de onda. Entendeu? Porque a transformada de Fourier ela vai ser expressa em números complexos. Entendeu? Não vai ser expressa em senos e cossenos. Mas eu espero que depois da aula de hoje você entenda que um número complexo, quando é exponenciado, quando eu faço E elevado a ele, entendeu? Nada mais é do que uma forma de onda também. E é uma forma de pensar em números complexos que eu, pessoalmente, não aprendi na minha graduação, ou no meu ensino médio, mas no ensino médio, né? Assim, vem um pouco em cálculo também, mas geralmente não entendo muito motivo pelo qual a gente está vendo aquilo em cálculo.
E todo número complexo, como vocês devem lembrar do ensino médio, vai ter uma parte real, chamada de A, e uma parte imaginária, chamada de B, aqui. Cada um com peso. E uma outra forma de representar um número complexo é você gerar as coordenadas polares dele, né? E meio que ver qual é o valor de A no eixo real, qual é o valor de B no eixo imaginário, definir esse novo plano cartesiano assim um pouco estranho, entende? Esse aqui é um eixo imaginário, imagina, inclusive. E o vetor vai definir o meu número, e vai ser o assunto da aula de hoje, né? Então, vamos pegar essa onda e quebrar ela um pouco mais. Agora vai ficar um pouco mais claro aqui no notebook, né? Acho que os slides ficaram um pouquinho fora de ordem. Então, qual é a ideia? E vamos começar a jogar tudo isso também no meu complexo já já. Qual é a ideia da fase? Entendeu? Se eu pego essa função, raiz de 2 cosseno, 2π, ômega t, onde aqui vai estar a frequência, e tem o meu vetor de fase, entendeu? Aqui eu consigo ver a onda de 1 até 1,01, tipo a do Minor Miller, com uma fase de 0,05, vai ser a minha linha azul. Entendeu? Você vê que ela é um pouco mais deslocada do que a que está com a fase 0,6. Aqui vai ser negativo. Né? Então, o negativo vai puxar um pouco mais para trás a minha linhazinha verde do que a minha linha azul. Meio que shiftando a onda de um lado para o outro. E a gente vai, eventualmente, focar na fase que é mais similar ao nosso sinal. Observe que a entrada do meu cosseno ele é expresso nesse termo estranho, 2π ômega t menos a fase. Entende? Isso aqui é basicamente para a gente converter do mundo de Hertz para o mundo de radianos. Entende? Se você imagina a esfera ou a sua circunferência, e essa aqui, que bom que está sendo, né? E a circunferência tem um raio de 1, que eu mostro aqui, né? A circunferência toda, o caminho daqui até aqui, vai ser 2π, né? A gente aprendeu isso no ensino médio, que é 2πr. Só que o meu raio é 1, né? Então, 2π é meio que dizer assim, o comprimento que eu tenho que percorrer de sair de um canto e voltar para o mesmo canto. Que é a mesma noção de um ciclo, né? Tipo, e Hertz mensura ciclos por segundo. Então, uma biblioteca tipo NumPy vai expressar isso em radianos, entende? Mas converter de radianos por segundo, como seria a unidade que a gente espera para Hertz, basta a gente acabar multiplicando isso por 2π, porque cada Hertz é 2π radiano. Então, pegue a minha entrada T em Hertz, entende? Dê um peso para ela, que vai ser o meu ômega aqui, e desloque, vai deu aqui a minha frequência em Hertz, vai ser o meu 262T, né? Multiplique por tempo para tirar o segundo, né? Ficar só radianos mesmo. Multiplique por tempo para ficar só radianos, isso. Desloque para um lado para o outro, se precisar. Multiplique por 2π para ficar na unidade correta. E eu tenho a minha onda. Tá claro? Acho que eu falei um pouco confuso, mas acho que enfim, foi. Alguma dúvida aqui? Dá para entender essa equação que ela está fazendo? Sim, não? Vou assumir que sim. Entendeu? Voltando, deslocamento. Hertz por tempo, vezes 2π, radianos. Cosseno de radianos da forma de onda. Raiz de 2, que é a parte que eu esperava que perguntasse, mas por que raiz de 2? Tipo, o raiz de 2 é basicamente um fator padrão, que eu vou deixar aqui. Eu vou explicar por que ele existe já já. Mas esse raiz de 2, vamos dizer assim, vai deixar todas as minhas ondas na mesma amplitude, ou seja, elas vão variar de mais raiz de 2 até menos raiz de 2, que é 1,41. Você pode ver que todas elas variam de 1,41. E, eventualmente, a importância daquela frequência na transformada de Fourier é que vai meio que definir a magnitude. Entendeu? É por isso que eu disse que a magnitude tem a ver com a amplitude e a importância.
Se eu fixo a amplitude, então a importância meio que vira só a magnitude. Então, isso meio que deixa tudo padronizado. Por que raiz de 2? Vai surgir em alguns slides, mas poderia ser outro número, mas raiz de 2 funciona bem. Ok. Se ninguém tem dúvidas, vamos continuar. Então, ok. Então, vamos para pensar um pouco também em conceitos de geometria básica, né? E lembrar o que é um seno e um cosseno. Durante a aula toda, a gente vai focar em circunferências de raio 1, para simplificar a nossa vida. Então, daqui até aqui eu tenho 1, entende? Do centro até o canto eu tenho 1. Daqui até aqui eu também tenho 1, entende? Embora não pareça estar diagonal, eu também tenho 1. Isso aqui é a equação de circunferência, perfeito. Essa circunferência interna foi só minha forma de desenhar o ângulozinho aqui no slide, mas até aqui só para mostrar o ângulozinho θ. Entende? E esse ângulo θ vai definir para a gente a noção do nosso seno e cosseno, né? Porque o cosseno de θ vai ser basicamente esse cateto adjacente dividido pela hipotenusa aqui, né? Só que como aqui é 1 o raio, o cosseno é só essa dimensão aqui, até aqui eu tenho o meu cosseno, e subindo aqui eu tenho o meu seno. Meio que definições que a gente meio que aprende do ensino médio mesmo. E um caminho circular vai ser basicamente dar voltas nessa circunferência. Entendeu? E essas voltas na circunferência vai ter que codificar onde eu começo, que é a fase, o quão rápido eu vou, que é a frequência, e alguma noção de amplitude que a gente padronizou aqui, para deixar a nossa vida mais simples também. Entendeu? E toda vez que eu der uma volta nessa circunferência, vamos começar a colocar um número complexo aqui. Então, tipo, se eu estou aqui, no meu número complexo, se eu estou aqui, você vê que o meu valor real vai ser 1 e o meu valor imaginário vai ser outro. O meu valor real vai ser o cosseno e o meu valor imaginário vai ser o seno. Se eu caminho daqui para aqui, entendeu? Você vê que eu vou ter o menos imaginário de antes, o menos real de antes, e o mesmo imaginário. A gente vai caminhar numa circunferência, só que essa circunferência vai ser representada por um número complexo. E o fato de que ela tem raio 1 e o cosseno está aqui, né? Para cada posição que eu tiver, eu vou conseguir ver a forma de onda olhando apenas para o eixo real. Tá claro isso, gente? Essa ideia? Tem alguma dúvida aqui? Então, vamos em frente aqui. E só para deixar claro, talvez essa figura aqui ajude, eu abrir isso depois. Aqui tem um link que já vai direto para transformada discreta, mas eu não vou nem entrar na transformada não, né? Que meio que mostra a noção do círculo, né? Então aqui seria meio que o meu círculo do número complexo, né? A minha coordenazinha polar. Aqui eu estou dando volta, entende? Mas a linha azul plota apenas o real, entende? Que seria o eixo X, nesse caso. Como o raio é 1, o eixo X é equivalente ao cosseno, porque aqui eu sempre botei uma amplitude de 1, né? Então, X pela diagonal dá 1, então sempre é o cosseno. E isso meio que desenha a minha forma de cosseno. Entendeu? Então, números complexos são muito bacanas para a gente codificar um seno ou um cosseno, olhando para o eixo real ou para o eixo imaginário. Basta a gente agora definir como é que eu caminho nesse número complexo, ou como é que eu faço essa rotação que está aqui na minha animação. E, bem, a aula de hoje tem vídeos muito melhor na internet. Eu coloquei o link para vocês. Quem quer, olha, né? Então, a gente vai meio que fixar a nossa amplitude. Entende? Esse raiz de 2 não é o tamanho do número complexo, mas vai meio que bater já já.
Vai ter o efeito de normalização, que é a nossa raiz de 2 aqui, e isso é o nosso círculo, ou nossa senoide inicial. Então, já falei isso antes, né? Eu que motivei, acabei falando que estava aqui no slide, né? Essa mesma noção do círculo vira as coordenadas polares, que vai ter essa parte real e essa parte imaginária. A gente representa o número complexo como C igual a real, mais um fator imaginário que multiplica o quão importante, ou uma noção de magnitude, não a magnitude de antes, da parte imaginária do meu número. E tem toda a aritmética do número complexo. Vocês já devem ter visto em alguma parte da vida de vocês. O comprimento do meu número complexo pode ser visto como o comprimento do vetor definido pelas coordenadas A, que é a importância do real, e B, que é a importância do imaginário. Entendeu? Então, aqui a gente começa a ligar o número de números complexos com o número de álgebra linear. Entendeu? Porque se vocês lembram de álgebra linear também, é um outro conceito importante da matéria, se eu tenho um vetor x, que só vai ter duas coordenadas aqui, x1 e x2, ou no meu caso, no meu complexo, A e B. Entendeu? O comprimento do vetor, ou quão longo ele é dado pela norma do meu vetor. Entendeu? Que é basicamente a raiz de x1 ao quadrado com a raiz de x2 ao quadrado. Se algum dessas coordenadas for zero, né, você observa como a raiz do número ao quadrado dá ele mesmo, que é justamente o comprimento. Então, ver o comprimento só em x é fácil, ver o comprimento só em y é fácil, ver o comprimento na soma dos dois, como essa soma de raízes, dá certo, funciona. Tem uma provinha para isso, mas confirme que funciona. Então, o comprimento de qualquer vetor vai ser basicamente a raiz da soma das coordenadas ao quadrado. Se o meu número complexo, deixa eu dizer, aqui está C, tá uma bagunça na notação, deixa eu ver se eu normalizo aqui. Se o meu número complexo, deixa eu aqui dizer, é A mais BI, o comprimento do mesmo vai ser a raiz de A ao quadrado, mais a raiz de B ao quadrado. Isso ajuda a gente a representar o número complexo de outra forma. Ao invés de pensar nele como A mais BI, basta eu representar o comprimento, que não está aqui, e em qual ângulo eu estou, porque se eu sei o ângulo que eu sei que eu estou apontando nessa direção, e eu sei que eu estou apontando nessa direção por tal comprimento. Entendeu? Então, eu meio que jogo qualquer número complexo numa nova escala, que ao invés de variar, vamos supor assim, de um real de 0 a infinito, ou de imaginário de 0 a infinito, né? Eu vou ter um ciclo cujo raio sempre é 1. E a representação é equivalente, porque se eu tenho o ângulo e eu tenho o comprimento, eu posso voltar para essa posição aqui e pegar A e B. Tá claro? A ideia? Entendeu? A gente não vai entrar muito na trigonometria, não, mas está claro com a intuição aqui? Alguma dúvida, sim ou não? Então, vamos então. Vocês sabem mais, mais complexo que eu sabia. Até algum dia atrás. Tipo, então, a gente tem essa interpretação por ângulo mais comprimento. E você observa, como a gente falou antes, né, novamente, desculpa a anotação está um pouco confusa, que basicamente, se eu tenho o ângulo e eu tenho essa posição aqui, quando eu tenho só o ângulo, né, já que o raio é 1, a minha posição no real vai ser o cosseno e a minha posição no imaginário vai ser o seno. Então, a gente está começando a ter o ponto de partida para representar essa nossa rotação. Basta a gente começar a girar ela agora. Aí aqui vem a parte que começa a ficar um pouco mais complicada, né? A gente tem que começar a entender um pouco mais com essa brincadeira dos números complexos. E essas figuras são da referênciazinha que eu coloquei no fim da matéria, coloquei também o link aqui. E tem um vídeo muito interessante
encorajar você. Se eu pego essa posição aqui que eu estou, onde basicamente tem esse número completo, está apontando para cá, você pode ver que tem duas formas de eu chegar nesse ponto, né? Qual é uma dessas formas? Entendeu? Uma das formas é você caminhar para a direita e depois caminhar para cima. E eu sei que caminhar para a direita é um cosseno, entende? Porque o raio é 1. Eu sei que caminhar para cima vai ser o seno, porque o raio é 1. Entende? E basicamente eu tenho que somar cosseno no eixo real, mais seno no eixo imaginário, que dá essa noção de cosseno real, porque não é multiplicado por i, mais seno imaginário, aqui é que tem a parte que os imaginários são... Tá, como assim eu estou andando no imaginário? Você não fica por isso, está andando no eixo imaginário. Né? Então, você meio que chega nesse local aqui. Note que eu não somo os dois valores mesmo, não, né? Porque o i separa em qual eixo eu estou. Eu não posso somar uma coisa real, mas uma coisa imaginária. Mas essa posição vai ser representada por essa soma aqui. Então, isso é uma forma de chegar nesse lugar. Você vai andar no real, que é o cosseno, depois vai somar no imaginário, para cima, e aqui o eixo imaginário vai ser multiplicado por i, entende? Tipo, o meu Fortran vai repetir. E, basicamente, isso é onde eu chego. A segunda forma de chegar aqui, ou a outra forma de chegar nesse mesmo resultado, é você pensar de outro, vamos dizer assim, uma outra filosofia. Entende? Eu vou até apagar aqui, só para ficar mais limpo esse slide. Né? Vocês sabem que eu mudo o slide né, na hora mesmo. Não gosto dele. Tipo, uma outra forma de fazer isso é você começar no 1, já que meu raio é 1, e fazer apenas uma rotação, né? Tipo, eu vou pegar o vetor e eu vou rotacionar ele para essa posição aqui. E são as duas formas de chegar lá que a gente importa na matéria. A gente está tomando caminhos complicados, não. A gente está caminhando aqui em volta de direção, não. É só real imaginário ou rotacionar esse meu vetor. E eu já mostrei para vocês aqui qual é a noção do cosseno, né? Tem aqui o appletzinho. Então, se eu estou caminhando nesse ciclo, eu estou aqui voltando o cosseno. Se eu mudo essa importância aqui, entendeu? Você vê que é como se o ciclo ficasse menor ou a frequência ficasse... Não, aqui é a amplitude, né? Aqui eu não tenho a frequência, acho que é aqui, né? A frequência é meio que aqui. Então, aqui eu tenho em 2 Hz, é meio que a minha entrada do lado é 2 Hz. Você vê que eu tenho um caminho mais rápido, né? Criando assim mais ondas. Vou colocar com amplitude 1. Tudo com amplitude 1 que eu faço direito. Aqui é 3 Hz. Você vê que eu tenho mais sinal. Aqui é 4. E aqui é 5, né? E eu posso somar 1 Hz com 5 Hz. Com 3 Hz. E eu vejo aqui a soma dos 3 cossenos, meio que dando essa forma de onda um pouquinho mais complicada. E gerando desenhos cada vez mais complexos. E esse é o nosso ponto de partida. Quem for brigar com esse applet, eu tenho quase certeza que é 0, 1, 2. Eu acho que não cresce de 4 em 4, eu acho que é 0, 1, 2, 3. Não cresce de forma em potência de 2, né? E o valor vai ser as amplitudes que eu vou colocar aqui, mas eu posso colocar todas com a mesma amplitude aqui, só zerando, o que não é importante. Eu poderia também dar peso diferente para cada um, gerando cada vez, a gente vai ter, gerando cada vez ondas mais complicadas. E é isso. Dúvidas? Claro? Tudo ok? Nossa, vamos continuar. Eu vou fazer essa aula, né? Porque não acaba tudo de uma aula. E aqui vem agora como a gente vai fazer a rotação, entende? Que é basicamente a gente usar a forma de euro ou a identidade de euro para cuidar desse passo. Tipo,
E a intuição da identidade de eu vai estar aqui a prova. Entendeu? Aqui a gente está basicamente no mundo dos radianos, não está no mundo de hertz ainda. Eu já volto ao hertz. Vai aparecer um pi, um, dois pi aqui já já. Entendeu? E esse caminhamento vem dessa equivalência aqui, que é elevada a um número complexo vezes o ângulo. Aqui eu baguncei a notação, peço desculpa, aqui devia ser a mesma razão, mas o θ e esse φ é a mesma coisa. É elevado a número complexo vezes φ. É basicamente igual ao cosseno do ângulo mais i vezes seno do ângulo. Aí você pensa, poxa, mas é justamente isso que o Pablo falou que tem que fazer. Eu tenho que dar um passo no cosseno e dar um passo aqui no seno para cima. Então, isso aqui representa a rotação como a gente quer. Entende? E essa identidade aqui dá para ser provada. Entende? Tipo, que ela vai ter essa equivalência. A prova mais simples que eu conheço, que eu coloquei aqui, entende? Vai necessitar que vocês acreditem em mim, ou acreditem no Wikipedia, ou acreditem na aula de vocês cálculo 2, que o cosseno de um número pode ser representado com essa série de Taylor aqui, onde vai ser 1 menos o ângulo ao quadrado dividido por 2, mais o ângulo a quarto dividido por 4 fatorial. Aqui está errado, né? Menos, mais, menos, mais, menos. Aqui meio que errou isso, mas é meio que menos, mais, e por aí vai. O cosseno pega os fatores pares. O seno, que está sendo aqui o relacionamento decimal, pega os ímpares. Então, isso aqui é a representação em série de Taylor de seno e cosseno. Se você meio que abre, basicamente, um Wikipedia Science, meio que vê essa brincadeira lá, então, temos uma noção visual do que está acontecendo. Tipo, aqui embaixo, você meio que vê como essa função x, depois vem o cubo, soma a quinta, menos a sétima, e por aí vai, entende? Se eu pego essa função de Taylor e aqui está avaliada no grau 7, ela se aproxima da função seno. Se eu avalio ela, eu vou aumentando o quão mais eu avalio ela, cada vez mais eu vou chegando perto do seno. Então, o seno e o cosseno podem ser representados por essas duas séries. Além disso, um exponencial é meio que uma série onde eu vou somar 1, que seria θ elevado a zero, θ elevado a 1 dividido por 1 fatorial, θ elevado a 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, e por aí vai. Entende? Só para não falar muito só na aula de hoje, alguém consegue ver já qual é o truque que vai acontecer aqui para essa prova? Sim, não. Você vê que uma parte da resposta está no cosseno e outra no seno. Uma parte do exponencial está no cosseno e outra no seno. O único problema são os sinais que ficam invertendo. Entendeu? Como é que eu posso usar o número i para inverter um sinal? Vocês estão seguindo na aula, gente? Só para deixar claro que está tudo ok. Ok, não, agora falou ok, mas tá, né? Vou assim, como é que eu posso juntar tudo, então? Vocês sabem que, pela definição do número complexo, i ao quadrado é igual a menos 1. E se eu pego a definição da exponencial e faço i elevado a θ, a expansão continua valendo, só que agora é i θ ao quadrado, i θ ao cubo. Eu sei que i elevado à quarta é 1. I ao quadrado é menos 1. I elevado à quarta é 1. I elevado a 3 é menos i. I elevado a 5 é i. Então, elevar um número imaginário a uma potência faz eu brincar entre menos 1 e 1. Assim, ou, claro, acho que eu errei aqui, mas faz eu brincar nesse ciclo, que é justamente o ciclo que eu preciso para montar a minha prova. Entendeu? Então, o Wikipedia tem a animação muito clara para a gente,
que se eu pego a definição do exponencial, entendeu? E começo a separar o i, onde i elevado a 4n vai ser... É que eu fui muito rápido. I elevado a 4n vai ser 1, entendeu? I elevado a 4n mais 1 vai ser i. Então, dá 1i menos 1 menos i. Esse é o ciclo que eu quero chegar. E se eu separo o meu EI elevado a x, entendeu? Eu meio que consigo ver essa brincadeira acontecendo. Então, se você pausar um vídeo, não consigo, né? Mas aí vocês vão ter que dar para ver a brincadeira meio que acontecendo aqui. Tá? Vem direto a prova, né? Tipo, tudo que é positivo vai ficar ali, aí vou colocar o i, entendeu? E começa a separar os termos ímpares, multiplicados por i, que são elevados a um número ímpar, então o i não cai fora. Os termos pares não vai ter o i, porque i elevado ao número par vai ser menos 1 ou 1. Depois que eu separo os dois, eu chego à noção que i elevado a x é basicamente cosseno de x mais i seno de x, ou cosseno de θ mais i seno de θ. Por que isso é tão importante? Porque eu chego nesse mesmo local, que é cosseno mais i seno, usando agora uma exponencial. Entendeu? E a transformada de Fourier, ela vai ser representada com a exponencial. Né? Ela não vai ser representada geralmente com seno e cosseno, não. Mas o que resta agora no finzinho dessa aula, entendeu? É meio que mostrar que a noção de seno e cosseno e exponencial é bem equivalente. Entendeu? A gente começou a aula falando de uma sinusoide, uma senoide como um sinal básico. Entendeu? A gente acabou de provar ou de mostrar que um número complexo pega uma rotação nas coordenadas polares. Entendeu? Isso é muito bacana. E outra coisa que acontece também é que a soma de duas senoides ou sinusoides vai ser também uma senoide. Se eu somo seno mais cosseno, a amplitude vira raiz de 2. E aqui está o raiz de 2 que a gente meio que viu antes, né? E o meu E elevado a I está de uma forma nesse seno mais cosseno que eu tenho aqui. Só que um existe no eixo imaginário. Né? E isso é o que é difícil da gente pensar. Né? Assim, o que é que uma coisa existir num eixo imaginário? Sabe? Eu, pessoalmente, gosto de pensar, assim, Flávio, eu já mostro ou volto atrás alguns slides, né? E a noção do número no eixo imaginário é basicamente assim, se o cosseno está aqui e o seno está aqui, né? A soma dos dois no imaginário nada mais é que uma representação da soma, como se fosse no vetor mesmo, né? Se o vetor aponta para cá, é como se o seno mais cosseno tivesse sendo representado nessa direção. Mas é a soma dos dois valores nesse outro caminho aqui, né? Que tem uma parte real e uma parte imaginária, entendeu? E mostrando aqui a soma em Python, como eu que fiz, né? Aqui eu tenho o cosseno, aqui eu tenho o seno mais cosseno, que é a minha linha azul. E como eu falei com vocês, o seno mais cosseno é uma senoide com amplitude e raiz de 2. Então, se eu pego o seno mais cosseno, ou se eu pego cosseno e multiplico raiz de 2, a linha verde e a linha vermelha, e multiplico raiz de 2, você vê que as duas estão na mesma altura. Entendeu? Então, o meu E elevado a I agora está chegando perto da minha senoide base, que eu mostrei alguns slides atrás. Basta eu também shiftar ela para um lado ou para o outro, de forma que bata. Entendeu? E se você shiftar uma das duas por 45 graus, como as duas são senoides, né, elas vão bater. Entendeu? Então, o meu número complexo, ou meu E elevado a I pelo ângulo, entendeu? Captura essa mesma forma, que é essa forma senoide. E a transformada de Fourier geralmente é expressa como E elevado a I, pi, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Então, o que eu quero que vocês estudem dessa aula um pouco mais curta, de 1 hora, ou 1 hora e 5, 10, que vai acabar já, entendeu? É que a exponenciação de I pelo ângulo gera a rotação no eixo polar.
no plano polar, sei lá, nas coordenadas polares. Entendeu? Aqui eu posso mensurar o valor do meu sinal em qualquer momento em x e em y, que dá meio que o meu... o seno está aqui, né? Aquele meu que jogou aqui em cima. Né? O cosseno está subindo aqui, né? O cosseno está subindo aqui, o seno está aqui, né? E eu fico caminhando nesse plano complexo, no real e no imaginário. Tudo isso ainda é uma senoide. Se eu penso nas duas somadas, mas eu que visualizo como um número completo, né? Vai ser aquela senoide com amplitude raiz de 2, como está mostrado aqui. E mostra porque a minha base, no livro do Miller, é essa equação aqui. Porque ela é equivalente à transformada, ou ao E elevado a I, π. Então, a gente empilhou vários conceitos. Um sinal com uma soma de outros sinais. Número complexos como rotação. Senoides ou sinusoides somados vai dar outra sinusoide. Né? Basta a gente ajustar um pouco, a gente faz um match de uma com a outra. E agora, basta jogar naquela minha exponenciação de Euler alguns conceitos como velocidade. Entendeu? E dá para a gente fazer isso de forma simples, né? Tipo, se antes o ângulo era em radianos, multiplica por 2π, e eu tenho o ângulo e eu tenho a curva em hertz. Então, fica E elevado a 2π pela minha frequência em hertz. Observe que nada impede de eu colocar um menos i aqui também não. Os dois dão movimentos de rotação. Entendeu? Qual é a diferença da forma de cima para a forma de baixo aqui? Seria o início da curva? O início não, né? O início sempre vai ser aqui. Não, início não. É porque assim, ela vai estar com para cima e para baixo, outra vai estar para baixo para cima, para baixo para cima. Uma vai caminhar no sentido anti-horário, porque o imaginário é positivo, então começa para cá, então, e a outra caminha no sentido horário. Mas note que as duas são rotações. Entendeu? Então, isso aqui é uma rotação, isso aqui é uma rotação, só mudei o sentido, horário ou anti-horário. Tá. Mas pensando na curva de frequência, o resultado fica igual ou não, né? Fica. Aí a transformada de Fourier vai me dar um sinal, um canto. Ele vai ter que fazer uma mudança, não, mas é rotação, né? Tudo é rotação. Né? Tipo, a ideia é que quando você dá uma volta, gira o mesmo canto. Né? Tipo, é por isso que faz o seno ou o cosseno. Tá claro? Tá claro. Tipo, isso vai mudar um sinal em algum momento. Multiplique por 2π, porque o raio da circunferência é 1. Então, a circunferência tem comprimento inteiro de 2π, né? E a gente vai estar agora em hertz, como antes. E, novamente, né? Outra coisa que tem que pensar também, que talvez não esteja claro aqui, né? E talvez aqui na animação fique mais intuitivo do que está acontecendo, voltando para a minha animação, né? Se eu tenho, como é que eu falo aqui? Uma frequência 1, isso meio que dá o tempo de eu fazer esse 2π, né? Se eu tenho uma frequência 2, isso aqui é 2 vezes mais rápido. E o truque é que a cada 2π unidades, eu volto para o mesmo lugar. E a frequência, quando está dentro do meu seno ou do meu cosseno, só vai dizer o quão rápido eu dou voltas nesse 2π. Entendeu? E é aquela animação. Então, aqui a gente representou a amplitude, ficou como 1. A frequência vai estar aqui, entende? O ponto de partida sempre vai ser 1, por simplicidade, mas a gente pode também deslocar pela fase aqui, mas pelo menos para... Não tem nada da equação, mas aqui está sendo como 1. Mas basta somar aqui um valor, ou um ângulozinho, você meu caminho para frente ou para trás, hein? Você meu que começa num lugar diferente, na verdade. Né? Começa num lugar diferente. E só para garantir que vocês pegaram o conceito, né? Tipo, o impacto do sinal, vocês já viram. Agora, como é que eu uso a fórmula de Euler se eu quiser representar só cosseno? Ou não sendo mais cosseno? O que eu posso fazer com ela?
Tipo, o que acontece, talvez eu faço dúvidas para a gente comparar. O que acontece, por exemplo, se eu somo uma fórmula de Euler caminhando no sentido anti-horário, uma fórmula de Euler caminhando no sentido horário. Então, eu vou somar as duas. Eu posso fazer isso. Nada impede que eu faça isso. Uma vai ter a parte imaginária positiva, na mesma frequência. A outra vai ter a parte imaginária negativa, na mesma frequência, entende? E se eu somo as duas e divido por 2, entende? Eu acabei de voltar para representar só o cosseno, entende? E isso é bacana que seu zero imaginário, que é o seno, é como se fosse um pêndulo caminhando só em um eixo. Entende? Para frente, para frente, para trás, só em um eixo. Eu também posso fazer uma transformação simples para pegar só a parte imaginária, ou só para cima e para baixo. Por que eu estou mostrando isso aqui, gente? É só para deixar claro que teriam várias formas de expressar a transformada de Fourier, que vai ser o assunto da próxima aula. Eu posso representar como essa curva meio que estranha, que é real e imaginário. Mas se você não compra a ideia de números imaginários, eu poderia também representar ela como a soma de duas formas de Euler, e isso viraria só um cosseno. E o cosseno é o que a gente quer. Ou como a soma de duas formas de Euler, e viraria só um seno. A brincadeira é E elevado a I vezes um ângulo representa seno e cosseno, representa rotação de diversas formas. Entende? E a próxima aula vai ser basicamente pegar um sinal E, como esse, e não representar como só uma curva, mas como uma soma infinita de curvas, cada uma com importância diferente. Ah, Flávio, como é que eu vou plotar cada curva dessa? Eu vou usar a identidade de Euler. É elevado a π. Por quê? Porque fica mais fácil. Entendeu? Tudo fica mais fácil a gente pensar nessa rotação com E elevado a π. E é basicamente isso que eu tenho para hoje. Meio que essa base matemática, para a gente não gastar, vamos supor assim, 1h10 na próxima aula com tal base. Então, a próxima aula ainda é teórica e só na próxima aula é que eu vou ter a transformada mesmo. Eu vou corrigir o calendário, eu errei a aula de hoje, realmente errei a aula de hoje, eu vou corrigir o calendário. Eu fui fazendo a aula, a gente tem, nem pensei no laboratório, então, assim, e eu aviso para vocês o calendário novo no Teams. Alguma dúvida? Tá claro? Tá claro. Beleza. Tá. Deu para entender a ideia? Você já viu isso antes? Vamos ver. Sim ou não? No meu caso, é a primeira vez que eu vejo. Mas deu para entender a ideia que está acontecendo. Aqueles videozinhos do Free Blue and Brown lá que são bacanas para entender Fourier, né? O Blue Umbrella é ótimo, assim, eu botei o vídeo aqui, quem quiser ver o vídeo. Ele vai ter também a intuição, né? Mas o que eu não lembro se ele faz, vou deixar aqui a rotação acontecendo, mas não tem a prova, né? Ele não vai ter meio que a prova da identidade de Euler. E eu não sei porquê, depois que eu vejo a prova, a coisa fica mais fácil para mim. Né? Ele meio que tem aqui essa noção das curvazinhas caminhando, ele meio que dá essas perguntas para você, né? Tipo assim, olha, se for negativo, eu caminho no sentido horário, eu estou caminhando para baixo, eu vou vocês, né? Se for positivo, eu caminho para cá. Entendeu? Quanto maior o valor, mais rápido eu vou. Entendeu? Quanto mais rápido eu caminho nessa circunferência. Mas o que falta aqui, pelo menos eu não sei se tem, é o GIF do Wikipedia. Meio que dá a prova. Quando eu vejo a prova, eu falo, então... Mas eu recomendo, sim, não só o Free Blue and Brown, como também esses outros 3 vídeos. São vídeos de 20 minutos cada um, né? Também explico o conceito, não só dessa aula, mas dessa aula da próxima. Né? Talvez muito melhor do que ou muito provavelmente melhor do que ok? Mais dúvidas? Então, ok. Então, vou fechar a ligação aqui. Acaba que deu certo, ficou uma aula de 1h10. Vou explicar para os alunos que não apareceram a minha confusão.
E até quinta. Boa tarde. Valeu, Flávio. Tchau, tchau.